Olá pessoal, aqui é o Luiz, seja bem-vindo à segunda aula de como fazer jogos em Love 2D. Hoje nós trataremos de movimento. Eu estou usando um programa chamado Keymon, se vocês quiserem fazer o download, chama Keymon. No Ubuntu, para você instalar o Keymon, você só precisa dar um sudo apt-get install Keymon. E ele vai instalar para você, já está nos repositórios padrão. Esse programa ele traz qualquer tecla que eu apertar aqui embaixo, inclusive atalhos que eu utilizar, como Ctrl S aqui, você vai poder ver. Apenas para facilitar, caso vocês queiram saber o que eu estou fazendo. Tudo bem, antes de começar a programação, inclusive, vou lembrar vocês de umas características do Love. Por se tratar de um jogo 2D, você tem um X e um Y, certo? Você tem um plano. E o X cresce da esquerda para a direita, o Y cresce de cima para baixo, como na maioria das linguagens de programação, quando você lida com posição. A origem, naturalmente, é o canto superior esquerdo. Então, quando é 0 em X e 0 em Y, é nesse canto aqui. Parece uma observação trivial, mas na verdade é muito útil ter isso bem gravado na sua mente, pois quando você precisar mover o seu personagem, você vai precisar fazer funções que variam em X e em Y. Basicamente, pode complicar isso com álgebra, com trigonometria, entre outras coisas, certo? Tendo isso bem explicado, vamos voltar aqui. Fazer aquelas 3 funções que a gente viu na aula passada, certo? As 3 funções básicas do Love, as 3 callback functions do Love. Agora nós vamos precisar definir um jogador, definir um objeto player. Não é bem um objeto, isso aqui na verdade é uma table. A table é um array, um vetor, que pode caber qualquer coisa dentro. Para definir uma table, você define o nome dela, iguala ela a abre chaves, fecha chaves. Você pode colocar qualquer coisa dentro, qualquer variável, pode colocar até funções, então você pode acabar definindo efetivamente um objeto. Esse player vai ter uma posição em X, vamos deixar 0 por enquanto, e uma posição em Y, vamos deixar 0 por enquanto. Ele também vai ter um raio, vamos fazer um círculo para o player, 0 por enquanto, e ele também vai ter uma velocidade, vamos deixar 300. Uma coisa que eu gosto de fazer, vocês não precisam me imitar, mas eu acho mais bonito, é deixar esses iguais juntos. Certo, nós temos o jogador, eles têm uma posição em X, uma posição em Y, afinal de contas é um plano, e um raio para decidir o tamanho dele, uma velocidade, até aqui bastante simples. Nós vamos usar WASD para mover, aquele esquema bastante comum entre os jogos. Se você quiser usar setas, você vai lembrar da aula passada e ver aquelas constantes de teclado. Para a seta esquerda é left, certo? Só que é uma string, certo? Left. E para a direita é right, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Se você quiser usar setas, você veja no Love Wiki. Então, se nós rodarmos o jogo agora, nós temos essas variáveis existindo, mas elas não fazem nada. Nós precisamos variar elas. Então, o Love.update, nós precisamos colocar o DT aqui. Vamos usar WSD, então nós precisamos saber se o jogador está teclando alguma tecla. Para isso, nós vamos usar uma função chamada, dentro da biblioteca keyboard, isDown. Então, love.keyboard_isDown, que tecla? Vamos começar com W. Essa função vai retornar verdadeiro ou falso caso esteja sendo pressionada a tecla W. Então nós precisamos fazer uma condicional aqui, if, then, end. Então se a tecla W estiver apertada, nós queremos que o jogador vá para cima. Então nós queremos que o player.y seja decrementado sua velocidade. Se eu deixar da forma que está aqui, a cada vez que o Love.update rodar, o player.speed vai subtrair, né, o player.y. Nesse caso, ele vai andar muito rápido para cima, porque o Love.update, como vocês viram na aula passada, roda quantas vezes possível. Nós precisamos de uma forma mais segura de lidar com essa variável do que ela se mover sempre que o Love.update rodar. É melhor ela se mover com o tempo, a gente ter uma segurança maior. Então a gente vem aqui e multiplica por dt. Vou tentar dar uma explicadinha no porquê desse dt. Dessa forma aqui, o player.y vai ser decrementado de player.speed vezes dt, vezes a fração de tempo que passou. Ou seja, o player.y só vai se mover 300 pixels para cima após a passagem de um segundo inteiro. Mas ele vai se movendo aos poucos, esses 300. Então, se o jogador está aqui na posição
Vamos supor, ele está na posição aqui no meio. Nessa posição aqui. Na próxima player.update, ele sobe 300. Nossa, ele subiu muito já. Ele não esteve nas posições intermediárias entre essa e o 300, menos 300. Isso é um problema caso alguma coisa que ele precise colidir esteja no meio. Ele deu um salto de 300, entendeu? Quando você multiplica por dt, você faz ele variar uma fração e percorrer literalmente esse caminho. Então, espero que tenha compreendido. É importantíssimo multiplicar por dt. Fazer ela variar no tempo e não na quantidade de vezes que o love.update roda. Depois disso, nós vamos usar o love.keyboard novamente e vamos testar para o resto das variáveis. IsDown. Quando eu aperto A, eu quero que ele vá para a esquerda. Então, player.x tem que ser decrementado da sua velocidade. Vezes dt. Não pode esquecer. Por que nós não usamos if-else? Simples. Porque ele pode apertar duas teclas ao mesmo tempo para andar na diagonal. E isso significa que ele, se eu usasse if-else, ele não ia reconhecer uma delas. Ia reconhecer apenas uma. E a outra não ia reconhecer, né? Se ele roda um, não roda o outro quando é if-else. Poxa. Se você está indo para baixo, você quer que a posição Y aumente. E por último, eu vou só fazer aqui e pular essa parte. Certo, nós temos aqui quando aperta W, a posição Y diminui, quando aperta A posição X diminui, S aumenta, D aumenta. Certo. Então se a gente for rodar o jogo, vai apertar WASD, ele está se movimentando, acredite em mim ou não. No entanto, a gente não desenhou o jogador ainda. Nós precisamos desenhá-lo na posição love, na função love.draw, dentro dessa callback. Nós vamos desenhá-lo em círculo, e para isso existe uma função do love que já dá um círculo para a gente, que é a circle. Dentro do love.graphics, a função circle. Ela tem esses parâmetros. No mode você pode colocar fill, caso você queira um círculo completamente preenchido, ou line, se você quiser só o contorno dele, deixar line. A posição em X que você quer desenhar o círculo, e a posição Y que você quer desenhar o círculo. Naturalmente, eu quero desenhar ele na posição do jogador. Então, estou colocando as posições do jogador. O raio desse círculo. Os segmentos, você não vai mexer com isso. Nem se preocupe. Só deleta mesmo. Pronto. Agora é só apertar e rodar o jogo. O raio está 0. Eu rodei o jogo com raio 0. Eu sou um gênio. Vamos deixar aqui que ele está 20 de raio. Pronto. Agora está desenhando o círculo. Você pode mover com WASD, como vocês podem ver aqui no Keymon. Esse é o básico do movimento. É o mais básico de todos. Você pode fazer todo tipo de movimento tendo isso aqui em mente. Você pode inclusive fazer o jogador um jogador que se mova sozinho, simplesmente variando ele com alguma função aqui no love.update, variando a sua posição de acordo com a função. Por exemplo, vamos criar uma outra coisa aqui, vamos chamar de auto. O auto também vai ser uma table. Esse auto vai ter uma posição em X, auto de automático, tá pessoal? Vamos começar com 0. O auto também vai ter uma posição Y. Vamos começar com 0. O auto vai ter um raio. Vamos definir ele um pouquinho menor que o player, para a gente não confundir. Bem menor na verdade ali, né? Vai ter uma velocidade. Essa velocidade vai ser igual a 150. Agora nós vamos fazer uma coisa que varia sozinho, sem você teclar. Vocês já devem imaginar que isso é bastante simples, certo? Vamos fazer ele ir para a direita o tempo todo. Então, auto.x recebe auto.x mais auto.speed vezes dt. Então, nós não desenhamos o auto, pessoal. Vamos desenhar o auto? Graphics. Circle. Vamos colocar fill no alto. Certo. Então nós temos uma bolinha que se move para a direita. Vamos fazer ela se mover também em Y. Da mesma forma. Pronto. Nós temos uma bolinha que se move na diagonal. Aqui, ó. Isso foi um problema. É Y aqui. Agora sim. Nós temos uma bolinha que se move na diagonal. Ela está se movendo meio rápido demais. Vamos deixar ela mais devagar. Vou pôr só 50. Aqui, essa é a bolinha alta. Inclusive, ela está sendo desenhada depois do jogador, então ela se sobressai ao jogador.
Certo? Então você pode usar qualquer função que você quiser para fazer ela variar do jeito que você quiser aqui em x e y, sozinha, para definir, por exemplo, o movimento de um inimigo. Tudo bem, esse é o básico e a aula poderia terminar por aqui, mas eu vou fazer algumas considerações mais, alguns extras. Por exemplo, a velocidade em x e y do jogador está definida como 300 pixels por segundo lá em cima. Quando eu aperto na diagonal, um W e um D, por exemplo, ou um A e um S, por exemplo, e vou movendo na diagonal, o que acontece é que ele está sendo incrementado e decrementado em x e y por 300. Efetivamente, ele está andando mais rápido. Veja bem, estou indo só para a direita e direita para cima. Você percebe que a bolinha está andando mais rápido quando está na diagonal, porque ela está sendo incrementada e decrementada em x e em y igualmente. Nós vamos lidar na próxima aula, vai ser a aula extra, como corrigir isso, e vamos fazer uma movimentação mais complexa. Se você quiser esse código que está aparecendo aqui para vocês, vai estar na descrição do vídeo, o link para ele. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se gostou, dê um curtir, se inscreva no canal para saber quando os próximos vídeos chegarem. E até a próxima, pessoal.